Estamos começando hoje mais um episódio do Podcast Corpo e Pele, um episódio muito especial porque tenho dois convidados amigos e também porque o assunto é muito pra gente, né, pra mim especialmente na nossa rotina, ele é muito capcioso, é um assunto que nem sempre é fácil de identificar. Eu queria destrinchar hoje com vocês e eu apresento agora o meu amigo Dr. Gilberto Cordeiro, que é gastroenterologista, e a doutora Marília Cavalcante, que é endocrinologista. Eles dois estarão aqui conosco nessa gravação e tenho certeza que renderá um grande conteúdo, vários cortes interessantes. E o nosso compromisso, como eu sempre falo no início do podcast, é a gente gerar conteúdo, contribuir de alguma forma com a sociedade, com informação. Hoje, cada vez mais, a informação está na palma da mão, né? A gente tem isso disponível para qualquer dúvida que surja e a gente está aqui hoje fazendo parte dessa história e deixando aí para as redes sociais a nossa contribuição e o nosso legado. Sejam bem-vindos. Vou começar primeiro pelas damas, né? Doutora Marília pode se apresentar. Bom, e já a gente vai puxar seus conhecimentos. Bom, eu sou Marília, sou endocrinologista. Já estou atuando na área há mais ou menos uns 8 anos. Eu amo essa parte de endocrinologia. O que eu mais amo na endocrinologia é tratar a obesidade, né? E aí acaba que entra no assunto que Hermes chamou para a gente discutir, que é o que eu mais vejo hoje no dia a dia, na minha rotina do dia a dia, é a obesidade, né? Dentro da obesidade, o que é mais importante é a gente abordar a obesidade visceral, que está relacionada a várias outras doenças, né? Hipertensão, dislipidemia, que depois a gente vai discutindo. Perfeito, seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado. Doutor Gilberto, conte aí um pouquinho da sua história. Bem, Hermes, eu sou Gilberto Cordeiro, eu sou gastro. Inicialmente queria agradecer a você o convite para a gente estar batendo esse papo, falar sobre temas tão relevantes e lhe parabenizar por essa iniciativa, né? É sempre bom a gente sair do consultório e trazer conteúdo para os pacientes, fazer esse bate-papo, para gerar esse tipo de conteúdo. Eu sou Gilberto, eu sou médico gastroenterologista, fiz minha formação em Recife, formei na Universidade Federal de Pernambuco e sou contemporâneo de Hermes. A gente estudou na mesma turma de faculdade, criou uma grande amizade, uma irmandade. E aí eu fiz residência de clínica médica, que é um pré-requisito, para depois fazer a subespecialidade, que é a gastroenterologia, atuando também na parte de hepatologia, que são as doenças do fígado, e também de endoscopia digestiva. E é isso. Isso. E aí eu ia falar, Gilberto já adiantou, ele é um amigo de faculdade, a mesma sala, a mesma turma 106, Isso. UFPE. E a doutora Marília é a esposa de um grande amigo, Verdade, né? verdade. O famoso Dr. Boy. Claro. O Dr. Flávio Castro, um abraço para ele. Grande amigo. Então, já entrando um pouquinho no nosso objetivo de hoje, para que as pessoas entendam por que vocês dois estão aqui, eu vou falar um pouco da minha dificuldade, dos meus espinhos, né? A gente que trabalha com cirurgia plástica recebe muitos pacientes, às vezes, com a visão distorcida, principalmente pacientes de cirurgia corporal. O que é cirurgia corporal? Aquelas que envolvem o abdômen, a cintura, e a gente tenta selecionar os pacientes que não podem ser operados naquele momento. Não quer dizer que eles não serão operados mais à frente, né, numa outra fase. Eu sempre gosto de dizer a palavra: vamos fazer um projeto e nesse projeto a gente precisa de um preparo. E é interessante que quando o paciente chega com IMC, que é um índice que a doutora Marília pode até explicar com mais detalhes, um IMC alto, fica fácil, às vezes, até da gente dizer assim: ó, vai precisar ajustar o peso, vamos ter que emagrecer. Hoje existe uma onda de emagrecimento que é muito mais favorável, né? E pela quantidade de medicações que a gente tem disponíveis. Mas o meu calo, a minha dor é exatamente aquele paciente que chega com o abdômen, seja globoso, seja distendido. Existe uma projeção, o famoso estômago alto, e que aposta que a solução daquele problema vai ser totalmente resolvido pela cirurgia plástica. E eu sei que, em alguns casos, mesmo que a gente opere com a maior boa vontade, mesmo que a gente entregue o melhor, todo o nosso conhecimento, a melhor técnica, a gente sabe que o resultado não vai ser
o esperado, não vai ser o que o paciente espera. Então, ainda mais se for feito no time errado, né? Com time errado. Exatamente. Então, aí, assim, a gente trouxe, para que as pessoas entendam, a gente trouxe esse tema, que parece ser um tema descasado, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com a nossa dor na cirurgia plástica, e tenho certeza que quem convive, né, 8 cirurgiões plásticos vão se identificar, que é exatamente a obesidade visceral, porque o paciente chega com o abdômen distendido, ele acha que fazendo uma plástica resolve. E a lipo, por exemplo, né, que eles apostam muito em cima da lipo, a lipo a gente só vai mexer na gordura superficial, na gordura periférica, mas aquela gordura que está interna, a gordura peritoneal, a gordura visceral, a lipo não vai tirar uma gota de gordura. E às vezes as pessoas não têm essa visão, não têm esse conhecimento. Então, a doutora Marília está aqui exatamente para falar sobre obesidade visceral, que é um tema bem específico dentro da obesidade, mas que influi frontalmente com os resultados e com a satisfação na cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, lipoaspiração, cirurgia corporal. Por outro lado, às vezes o paciente tem essa distensão e não é por gordura. Pode ser por uma distensão gasosa, pode ser por hipertipanismo. O paciente tem um verdadeiro tambor no abdômen e isso externamente vai dar o mesmo aspecto, a mesma dor e o mesmo incômodo, que é um abdômen, digamos assim, é o mesmo estômago alto. Né? Usando o termo popular que os pacientes usam, mas são causas diferentes. E aí o Dr. Gilberto está aqui para falar sobre quais seriam as principais causas dessa distensão, dessa hiperprodução gasosa. E aí eu abro a palavra, já falei demais, abro a palavra para vocês dissecarem o assunto como preferirem. Então, começando pela obesidade, né, que inicialmente a gente tem que... Primeiro, o que é a obesidade? Né? A obesidade é definida pelo IMC. Hoje tem até uma diferenciação, tem uma visão mais nova, a obesidade pré-clínica, a obesidade clínica, mas, resumindo, a obesidade é pelo IMC, um IMC que é o peso pela altura ao quadrado. O IMC normal ele vai até 25, entre 25 e 29,9 é um sobrepeso. De 30 a 34,9 é obesidade grau 1, de 35 a 39,9 grau 2 e acima de 40 é uma obesidade que a gente chama grau 3, né? E a questão da obesidade, ela está relacionada, não é só a questão estética, né? A obesidade está relacionada à resistência insulínica, que é a principal causa de todas as maiores, as principais causas de morte cardiovascular, de diabetes, de hipertensão, dislipidemia, está tudo relacionado à questão da resistência insulínica. E o que é resistência insulínica? Resistência insulínica, como é o termo, insulina é o hormônio que a gente produz quando a gente consome açúcar, porque ele é um hormônio hipoglicemiante e ele é um hormônio que vai lá no cérebro e diz assim, você já comeu, então você não precisa comer mais. Então, ele é um hormônio sacietógeno, ele tira a fome. Só que em excesso, quando as pessoas acabam ganhando mais peso, gordura, o excesso dessa gordura a nível visceral, no nível, principalmente, a gordura ela pode ser boa e ruim. A gordura visceral, que é mais na nível da circunferência abdominal, ela causa uma diminuição da ação da insulina. Então, ela meio que, a insulina vai lá para dizer assim, bota a glicose para dentro da célula. Só que essa insulina ela não funciona por causa dessa gordura abdominal. Não é obedecida, né? Então, a pessoa tem um excesso de insulina, que teoricamente era para dizer para o seu cérebro, olha, você já comeu, não precisa comer mais. Só que essa resistência insulínica vai lá no seu cérebro e diz assim, você ainda está com fome, então aumenta mais a fome. E ela está relacionada a várias outras, hipertensão, a questão da gordura, a insulina aumentada, ela está relacionada ao depósito de gordura no músculo. Colesterol também? Também. Eu estava até vendo que a gordura visceral, né, ela tem mais receptor para catecolaminas e cortisol, que aí são os hormônios mais relacionados ao estresse, então está relacionada à hipertensão, e aí essa gordura, ela ativa umas enzimas, quando elas têm mais sensibilidade para o cortisol, que ela vai lá e tira mais, aumenta o ácido graxo no sangue. Então, acaba que chega mais substrato para o fígado produzir triglicerídeo. Então, você produz mais triglicerídeo. Então, a síndrome metabólica está relacionada à resistência insulínica e o triglicerídeo alto. Geralmente tem um combo, né? Gordura, circunferência abdominal alta, HDL baixo, triglicerídeo alto. Já está relacionado a um pré-diabetes também, tudo pela fisiopatologia ali da resistência insulínica.
E tem de como também a hipertensão, né? Que vem junto, justamente tudo é causado pelo excesso de insulina. Que é aquele paciente que chega pra gente, quer fazer uma plástica, tem uma cintura avantajada e chega com uma caixa de antihipertensivo. Vem com um combo completo. Hipoglicemiante, né? Uma estatina, né? Um tratamento seja para triglicerídeo ou seja para colesterol. E às vezes até achando que aquela gordura interna não é um problema. Né? Então é interessante Hoje as pessoas querem serem emagrecidas, né? Não querem fazer a mudança de estilo de vida, não quer fazer exercício, não quer fazer dieta. Hoje está muito fácil você chegar, usar uma canetinha lá que tira fome, não quer fazer dieta, quer ficar sem comer totalmente, aí emagrece de forma errada, perde massa magra, e aí aquele fica naquele ciclo vicioso, né? Usa remédio, emagrece, e para de usar remédio, engorda de novo e fica naquela coisa. Para a saúde é péssimo. E assim, a gordura, a questão da gordura visceral, ela tem a diferença da subcutânea, voltando para a visceral. A visceral, que as pessoas, na lipo, tem que tirar a subcutânea, não é isso? A subcutânea, é uma gordura que boa. É superficial. A subcutânea, ela é benéfica, ela produz citocinas que são anti-inflamatórias, que a adiponectina tem no tecido subcutâneo da pele, do braço, da perna. E ela é cheia de célula-tronco também. Para gente que faz regenerativa, então, é um banco de célula-tronco. E a gordura do visceral abdominal que é a gordura que é cheia de citocinas pró-inflamatórias, que está relacionada também ao aumento do risco de câncer, até de depressão, Alzheimer. Hoje tudo está relacionado à questão da obesidade, da gordura visceral, né? E ela também aumenta a pressão intraabdominal. Sim. Que pra gente, por exemplo, né, o paciente às vezes acha que a causa daquela distensão é uma diástase. Tudo bem, é muito comum o paciente pós-gestação ter um afastamento do reto abdominal e já é uma rotina nossa corrigir isso. Só que às vezes essa correção ela é dificultada se o paciente tem uma pressão intraabdominal aumentada ou não. Então isso daí eu acho que a gente introduz bem esse conceito, né? E quando pode ser considerada que a pessoa tem obesidade visceral? Tem algum critério? Como é que é feito Aí tem segundo a IDF, tem as medidas de circunferência abdominal, né? Para mulher acima de 80, homem acima de 94 centímetros. E isso é para aumentar a circunferência. E aí, junto com os outros fatores, a hipertensão, a dislipidemia, e entra na síndrome metabólica, né? Mas, em resumo, é pela medida da circunferência abdominal. Tem também outras medidas, relação cintura-quadril, que podem ser também indicativos de gordura visceral. Mas, no resumo, a gente usa mais a circunferência abdominal. A gente volta já para esse ponto. Eu quero, inclusive, que você... Eu tenho dúvida, inclusive, sobre isso, sobre a importância da bioimpedância, o que é a bioimpedância nesse diagnóstico e nessa condução da obesidade visceral. Mas eu vou para a gente ter a mesma cadência, né, da evolução do assunto, eu vou passar para o Dr. Gilberto para ele falar um pouco mais nesse mesmo cenário, Gilberto. O paciente que chega, né, distendido, ou às vezes ele se queixa, devem ter também queixas associadas digestivas, né, nesse paciente. Eles não relatam tanto para mim aqui se tem, às vezes, sei lá, pirose, refluxo ou uma lentidão, né, na digestão. Mas qual é a sua visão, né, dentro da sua especialidade para esses pacientes que têm um abdômen globoso? Joia, Hermes, então, eu costumo receber no dia a dia muitos pacientes com esse tipo de queixa de distensão abdominal, tá certo? Ou porque o paciente procura por si só, ou encaminhado por outros profissionais, plásticos ou de outras especialidades que mandam para o gastro esse paciente. E a gente sempre tem que ver o paciente como um todo, né? Então, uma das primeiras abordagens que a gente tem que saber, perguntar ao paciente como é seu ritmo de vida. E a gente muitas vezes vai encontrar um paciente que é completamente sedentário, um paciente que tem uma alimentação completamente errática, muita massa, muita fritura, muita gordura, e dorme mal, e não faz uma atividade física, então ele tem um metabolismo todo alterado, e isso por si só pode gerar todos esses sintomas, tá certo? Então, o primeiro ponto é isso, o paciente ele precisa consertar esse ritmo de vida, e isso aí já vai melhorar, grande parte dos pacientes já melhora apenas em mudar isso, certo? Por outro lado, tem vários pacientes que chegam e a gente vai ter que investigar certas intolerâncias alimentares, né? Então, intolerância alimentar hoje é muito frequente. Estima-se que 50% da população mundial
tenha algum tipo de intolerância, em maior ou menor grau. E isso, em países da África e da Ásia, pode chegar a 70% a 90%. Então, é muito frequente ter as intolerâncias alimentares. São ainda muito subdiagnosticadas, certo? O médico, o clínico ali do posto ou de outras especialidades tem sempre que botar nessa suspeição diagnóstica, né? Lembrar do assunto, que muitas vezes é dado aquela distensão ou diarreia como uma síndrome do intestino irritável ou é tratado verminose, mas muitas vezes não se lembra de intolerâncias alimentares. Para quem não entende, o que seria intolerância alimentar? Intolerância alimentar é um conceito que já vou dizer, existe uma diferença muito grande entre alergia e intolerância alimentar, certo? Alergia alimentar é um mecanismo imunológico, né? Uma reação imunomediada, onde tem lá o aumento da produção de IgE, eosinófilos, histamina, certo? Essas alergias alimentares elas são mais frequentes nas crianças ali de 1 a 5 anos. É o pessoal da pediatria que pega muito, e os sintomas são mais relacionados à pele, mucosas, aquelas placas, angioedema, prurido, certo? Intolerância alimentar é uma coisa completamente diferente. Intolerância alimentar geralmente vem devido à deficiência enzimática. Por exemplo, a mais frequente é a intolerância à lactose, que é extremamente frequente. É a mais frequente. É a mais frequente. Chega até a 40% a 50% no Brasil, certo? E muita gente realmente não sabe. E aí ela acontece geralmente pela deficiência na produção da enzima lactase, que é a enzima que vai degradar a lactose no intestino. E aí, se essa enzima não está presente, essa lactose, esse carboidrato, ele não é feita a digestão certa, e ela vai passar pelas bactérias colônicas que vão fazer essa degradação de uma forma completamente errática, vai gerar fermentação bacteriana, e isso vai gerar os gases e a distensão abdominal que tanto afeta os pacientes, certo? Uma coisa que eu tenho percebido muito, que hoje em dia tudo também está relacionado, hoje está em alta desbiose, né? Demais, que é a demais. questão da alteração da flora bacteriana, que também está relacionada à resistência insulínica, Muito. síndrome metabólica. Desbiose é o mau funcionamento, Desbiose é um desequilíbrio da flora bacteriana. A gente já nasce com a flora bacteriana mais ou menos quando a gente, dependendo de como a gente nasce, nas partes cesáreo, parto vaginal, se foi amamentado leite materno, então a gente tem uma base de uma flora bacteriana. E essa flora, ela pode ser modificada ao longo do tempo, de acordo com a alimentação, hábito de vida. Então, pessoas sedentárias, que se alimentam com muita gordura saturada, industrializados, eles acabam se tornando desbióticos. Essa desbiose, ela pode precipitar uma intolerância à lactose. A pessoa pode se tornar, né? Demais. Transitoriamente intolerante à lactose pela desbiose. Você introduziu um tema... Desinflamando Exatamente. o paciente, começando a ter um hábito de vida saudável, se alimentando melhor, acaba que começa a produzir de novo a lactase, e passa a ter menos sensibilidade, intolerância à lactose. Exatamente. Então, a questão da distensão abdominal em paciente com a circunferência abdominal aumentada também pode ser pela desbiose, que... Não necessariamente é um remédio que vai resolver isso, né? Não, o probiótico ali, ele só fica enquanto você toma. Ali, ele não fica ali. Para você manter uma flora bacteriana adequada, você tem que se alimentar de verdura, vegetais, legumes. Quanto mais diversificada a alimentação e a atividade física, e quanto menor o consumo. Hoje em dia, todo mundo usa um antidepressivo, um inibidor de bomba de prótons. Exato. Então, é muito comum. E tudo isso causa a alteração da flora bacteriana, que pode tornar a pessoa intolerante à lactose. Você introduziu um tema que é da moda atualmente, sim, que é sobre a microbiota intestinal. Hoje em dia, tudo microbiota intestinal. E o principal fator hoje que se sabe que está relacionado a essa microbiota é a dieta do paciente. Então, se o paciente tem uma dieta mais saudável, com muita ingestão de água, de fibras, com atividade física, isso tudo vai favorecer ele ter uma flora bacteriana saudável. E isso vai fazer com que ele tenha saúde intestinal e saúde do ponto de vista geral, certo? Voltando à intolerância à lactose, a grande maioria das vezes ela é por deficiência da enzima lactase, mas ela pode ser secundária a essas coisas, a supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é muito frequente nos pacientes de sua área, diabéticos mal compensados. É o SIBO, né? É a SIBO, entendeu? Que faz muito supercrescimento bacteriano. O que é SIBO? SIBO é isso, é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado,
que é uma doença onde há uma proliferação muito grande de bactérias patológicas no intestino, e essas bactérias vão meio que tomar o lugar da lactase lá e fazer essa digestão errática da lactose. E aí você, ao compensar, ao tratar essas deficiências, o supercrescimento bacteriano, ou então, por exemplo, parasitoses intestinais, principalmente giardíase, você faz o tratamento ali e aí ele vai melhorar a tolerância à lactose. Então, existem causas secundárias de intolerância à lactose. Não necessariamente é por deficiência de enzima, certo? Muitas vezes é por doenças intestinais que estão ocasionando um dano na mucosa do intestino e não estão fazendo com que não tenha a absorção adequada da lactose. E hoje em dia, com esse boom de obesidade, de alimentação industrializada, a questão da intolerância à lactose está muito mais frequente, né? Antigamente a gente não falava tanto, não falava tanto em intolerância à lactose. Hoje todo mundo acha intolerante à lactose. E antigamente mal se falava em intolerância à lactose, e hoje a gente já sabe que existem inúmeras outras intolerâncias e que a gente tem dado diagnóstico no consultório e tratado intolerâncias à frutose, a sacarose, a frutano, a carboidratos complexos vegetais. Então tem muito paciente que, por exemplo, ele chega e ele tem uma intolerância ao feijão. É muito comum o paciente chegar, doutor, eu como feijão e passo a tarde com distensão abdominal, com muitos gases, e isso acontece por uma deficiência que acontece até em 25% dos pacientes, de uma enzima chamada alfa-galactosidase. E aí existe o remédio, a reposição dessa enzima. É um pozinho, você bota em cima lá do feijão, do couve-flor. Eu conheço uma pessoa que é intolerante ao feijão. Isso é intolerância. São a mesma coisa dos food maps, da alergia? Tipo, Parece. O food map já é uma coisa mais complexa, entendeu? Mas está dentro desse contexto, sim. Vamos voltar um pouquinho só para a lactose, a intolerância. Me relembre, onde é que é produzida essa enzima lactase? É no intestino, é no pâncreas? Exato, a lactase ela é produzida lá pelas células intestinais, ela fica geralmente lá no ápice da borda do intestino delgado, do intestino delgado, esperando essa lactose chegar, tá certo? Inclusive, o tratamento dessa intolerância, além de você pedir para o paciente restringir o leite, derivados, usar mais leite zero lactose, você pode fazer essa reposição enzimática. E grande parte, a enzima lactase, que existe em diversas marcas no mercado, e que grande parte dos pacientes que não respondem a essa reposição enzimática é porque usam errado. Usam depois de consumir o alimento ou muito antes. Essa enzima lactase ela é muito frágil, então ela é degradada muito rapidamente pelos ácidos do estômago. Então a lactase ela tem que ser consumida tipo 10 minutos no máximo antes, ou então durante o próprio consumo do leite derivado. E também outra coisa, essa lactase não é um cheque em branco, onde o paciente depois pode sair detonando e comendo tudo. Então ele vai ter que se entender. Eu costumo falar ao paciente que quem vai se estudar é ele no dia a dia. Não vai existir um exame que diga, você vai poder comer 3 pedaços de pizza tomando a lactase. Isso é muito individual. E o paciente vai ter que se entender, ir testando e sabendo qual a tolerância dele. E outra coisa, licença, mais uma coisa, o leite zero lactose, que é muito propagado como zero lactose, ele não é isento de lactose. Impressionante isso, né? Ele tem uma quantidade de lactose, na verdade ele tem a lactose e bota uma lactase dentro dele. Então, o paciente às vezes acha que está consumindo um produto completamente zero lactose e não é. E aí muitas vezes ele chega no consultório dizendo, mesmo leite zero lactose, eu tenho os eventos. Eu tenho visto isso muito no consultório. Assim, eu tenho muita distensão abdominal, mas eu tomo leite zero lactose. Eu falo assim, tira todo o leite, mesmo zero lactose. Uma coisa interessante que eu vejo no consultório, sabe o que é, Marília? É que ao mudar de marca, muitas vezes o paciente ele consegue melhorar. E não existe uma marca específica. Às vezes é porque naquele leite ali tem mais lactase, né? Talvez, mas é incrível isso. E não existe uma marca específica melhor. Cada paciente, às vezes, eu costumo dizer para ele, tente fazer uma mudança de marca, compre de outra marca. E às vezes ele consegue se adaptar. E outra dúvida, esse tratamento, essa restrição ao leite, considerando que seja uma causa de uma dieta inadequada, né? Um paciente que, digamos assim, tem hábitos mais estragados, seria uma restrição temporária até o intestino se recuperar? Vai depender da causa da intolerância à lactose, né? A grande maioria da intolerância à lactose
ela é uma intolerância primária. Então, o indivíduo, ele ele é geneticamente determinado, certo? Ele tem lá um genótipo CC, uma homozigose, e aí a partir dos 6, 7 anos de idade, ou seja, crianças maiores e adultos, eles começam a desenvolver, porque ele vai tendo uma diminuição progressiva da lactase. E aí, quando ele atinge mais de 50% de redução dessa produção, é que ele começa a produzir os sintomas, certo? Esse paciente, ele para sempre, ele vai ter essa intolerância à lactose. Então, ele vai ter que se policiar, usar enzima, usar o leite zero lactose. Tem um exame para identificar esse paciente? Tem. Existe alguns exames para se diagnosticar o intolerante à lactose, né? O principal, hoje, o mais sensível, o mais específico, é o teste respiratório do hidrogênio expirado, certo? Ele não é tão difundido, não tem em muitos lugares. É um pouco mais caro, tá certo? O que se faz habitualmente é o teste de tolerância à lactose, que é um teste de sangue. Esse é mais difundido, os laboratórios praticamente todos têm, é mais barato e é simples. O paciente chega de manhã em jejum, vai tomar uma solução com 50 gramas de lactose e vai dosar a glicemia de jejum, certo? E logo após, aí ele toma a solução e dosa com 30 e 60 minutos, certo? A pessoa que tem tolerância, que é tolerante, ele vai aumentar a glicemia em pelo menos 20 em relação à basal. Ou seja, se ele tinha uma glicemia em jejum de 80, a de 30 e 60 minutos vão ser acima de 100. Certo? 80 mais 20. Né? Por quê? Porque justamente ele fez a absorção certa, a lactose se degradou em glicose e galactose e aumenta o nível de glicose no sangue. Tá certo? E aí o intolerante ele não vai fazer isso. Então ele vai estar lá 80, aí de 30 a 60 não vai dar 85, 90. Mas teoricamente a pessoa que já passa mal, que já tem distensão abdominal com o leite, não precisaria fazer esse teste, né? Pois é, o eu acho que é muito para o paciente clínico. que quer mais, assim, eu quero ver que realmente se realmente eu vou ter essa intolerância. Entendi. E aí toma naquele copinho ali, tem quase aproximadamente 1 litro de leite, não é isso? Mais ou menos, é uma carga alta. Uma carga alta. Então quem tem intolerância... E para mim, a maior importância toma desse exame... e corre pro banheiro no laboratório. A maior importância, né, desse exame é essa. É mostrar ao paciente que ele vai ter o sintoma. Ele toma aquela garapa, e aí ele passa o dia, ele fala, doutor, eu passei o dia com cólica, diarreia, distensão. Pra ter certeza. Pois é, e a gente já sabe, ou seja, mesmo se o exame desse vier normal, você sabe pela clínica você que sabe, ele tem intolerância. E o diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico. É isso. Perfeito. Vamos já evoluir para outras intolerâncias, mas acho que a gente já deu uma boa explorada, né, nesse assunto da intolerância à lactose. E assim, aproveitando para fazer um parêntese, dando minha visão, né, do dia a dia, do nosso atendimento na cirurgia plástica, de fato a gente tem escutado muito mais hoje o paciente trazendo essa informação, que eu sou intolerante à lactose. Tá? Isso é marcante, é significativo esse aumento, não sei se por ter mais acesso à informação, mais diagnóstico, ou porque a dieta está ficando mais estragada, digamos assim, né? Mais industrializada. Mas, de fato, o paciente intolerante, mesmo aqueles que aí é onde está, eu acho, o lado obscuro. Às vezes o paciente não tem uma queixa formal digestiva, não tem cólica, às vezes não tem ali diarreia ou vômito, mas tem uma distensãozinha que já incomoda, principalmente se for mulher, geralmente ela é mais criteriosa, detalhista, né, vaidosa, aí começa a aparecer no espelho, no biquíni, uma roupa apertada, aquele buchinho, e aí começa a ter a programação, opa, vou correr para um plástico. Olha, tem que correr para o gastro também, né? É multidisciplinar, né, Emerson? Então, sim. Quanto mais o envolvimento de mais profissionais, melhor, né? É o nutricionista que está ali também ajudando. Perfeito. É o personal trainer na parte da atividade física. Então, é multidisciplinar. O endócrino, isso. Isso é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para essa interação e para que o público também se habitue a ver os especialistas conversando e que entender por que essa conversa interessa a nós três, né? E gerar suspeição diagnóstica, né, sobre alguns temas, né? Então, Isso. gerar essa suspeição. Será que o paciente pode ter alguma intolerância alimentar? Como eu falei, até 50% dos pacientes no mundo todo. É muito percentual. Eu não gente. sabia que era tão grande assim o percentual. E aí, assim, quando a gente vai indicar uma cirurgia,
geralmente o sucesso está na hora da indicação, não é nem tanto na hora da execução no centro cirúrgico. Então, avaliar direitinho, mesmo que eu não saiba, e eu digo isso, eu não sei o que é que tem aí dentro, não tem como ver daqui de fora o que é que está se passando, mas claramente existe algo distendendo, existe algo que está ocupando esse espaço, e eu percebo com o próprio exame físico, mais uma vez a clínica, né, sendo soberana e apontando pelo menos os sinais amarelos, que a aplicatura não vai surtir um bom efeito, que aquela pele não vai descer bem porque está tudo estendido e que o resultado não vai ser o que esperado. Não vai ser, a satisfação vai cair. Ela vai, nem para o médico, nem aí para o ela paciente. Vai vir reclamar, e depois eu vou contar um fato mais para o final, para não tomar muito tempo de você, mas eu vou contar um fato que para mim foi um divisor de águas, aconteceu comigo, com uma paciente minha, e que me fez pensar nessa realidade interna, intraabdominal, que eu não atentava tanto quanto eu hoje sou atento. Mas voltando para cá, doutora Maria, fale um pouquinho para a gente sobre bioimpedância, o que é bioimpedância, para quem nunca ouviu falar nesse termo, e para que você usa no dia a dia nos pacientes de obesidade visceral. Como eu falei, né, eu trabalho como endocrinologista já há mais ou menos uns 8 anos, e desde então eu nunca quis atender um paciente só pelo IMC. Porque eu achava tipo uma coisa muito... o IMC é 27, vem um atleta, uma pessoa malhada, com IMC de 27 eu vou tratar essa pessoa com sobrepeso? Então eu falei, não, hoje todos os pacientes que eu atendo, pode ser um idoso de 80, 90 anos, pode ser qualquer pessoa, eu faço bioimpedância em todo mundo, porque me ajuda. Então assim... Ele é um aparelho? Bioimpedância é um aparelho que ele pode ter... Tem vários tipos, né? Tem os mais simples, tem os mais modernos, que custam milhares, mas assim, tem o que eu uso no consultório é o tetrapolar, né? Que ele é um aparelho que ele, através da corrente elétrica, ele mede a quantidade de massa magra, de gordura, de água do paciente. Então, ele me diz o IMC, que é o peso pela altura, me diz o percentual de gordura corporal, a quantidade de água corporal desse paciente. Tem umas máquinas que ainda fazem a distinção de água intra e extracelular. Essas são as mais... E tem outras máquinas que também eles dão um ângulo de fase, que está relacionado ao nível de sobrevida do paciente. Então, a questão de sarcopenia, que a gente pode botar junto com a bioimpedância, que ele avalia... O que é sarcopenia? Sarcopenia é na verdade, a sarcopenia é um conjunto de sintomas, né? Não é só a falta da massa magra, né? É a falta da funcionalidade. O paciente que perde massa muscular, que tem pouca massa magra, mas ele se torna não funcionante. Tem fraqueza, tem dificuldade de locomoção, é aquele idoso que tem dificuldade, que começa a ficar mais dependente dos outros para se levantar. Pouca musculatura. Então, sarcopenia é a perda da massa muscular com falta de função, com perda de função. E aí a gente consegue avaliar na bioimpedância também. E aí a bioimpedância, ela vê se tem mais gordura visceral, ele determina a distribuição de gordura por segmento, por membros, por abdômen. Então, dá para a gente distribuir, ver se a gordura está mais visceral. Tem também na bioimpedância, ele determina o nível de gordura visceral. A média é 10 para todo mundo, para aquela idade. Aí me diz se o paciente está acima, se está abaixo. Então, geralmente, o paciente com obesidade tem um nível de gordura visceral maior, né? Então, basicamente é isso. É um equipamento elétrico que ele, através da corrente elétrica, ele determina a composição corporal do paciente. Ele não tipo padrão ouro, para você definir composição corporal seria a DEXA, né? Mas não tem como a gente fazer DEXA para todo mundo. E ele individualiza muito, né? Individualiza muito a pessoa, né? Dá muito mais marcadores. O IMC DEXA, o que é DEXA? O IMC é um dado muito frio, né? É uma densitometria, é tipo aquela densitometria óssea, só que ele avalia os segmentos corporais. Não é só mais osso. Não é osso. Só que tem uma limitação, só vai até 130 quilos, é um trambolho gigante, então não é todo lugar que faz. O paciente só pode ter 130 quilos? Para fazer a DEXA. Acima de 130 não faz DEXA. Aí também a gente pode fazer, mas imagina pedir ressonância para a gente avaliar a composição corporal. Também são valores, assim, um exame caro, que a gente pode avaliar pela bioimpedância, né? Mais prático, né? Ali é pra gente dar... E a bioimpedância, ele me ajuda a eu avaliar a evolução do paciente. Então, volta daqui a 1 mês, 2 meses, eu vejo, emagreceu, engordou, perdeu massa magra, não tá treinando, não tá comendo proteína, tá perdendo músculo. Então, me ajuda em muita coisa. Eu geralmente,
assim, está bem alinhado com o que você explicou, mas eu geralmente explico ao paciente, antes dele procurar o endócrino, que nessa minha dúvida, né, enquanto eu estou ali examinando o paciente sem nenhum recurso para definir o que é que acontece internamente no abdômen, eu geralmente digo, olha, grosseiramente pode ser gordura ou pode ser gás. Aí eu digo assim, o endócrino, ele vai estudar se essa gordura, aí eu cito a bioimpedância, se essa gordura está acima ou abaixo do percentual que é ideal. Sim. Eu não sei qual é o ideal, mas ela vai estudar a partir da bioimpedância. E o gastro vai ter os recursos dele para analisar se enquadra ou não no caso de intolerância alimentar, sim, seja lactose ou qualquer outra. Então eu posso continuar explicando dessa forma, né? Porque o exame é exatamente isso. Isso. Dói fazer esse exame? Não dói. Só não pode fazer quem tem marca-passo e quem está gestante, né? Mas, no geral, não é uma balança. Sobe na balança? Sobe na balança e vai ter todos esses marcadores. Só. Porque o Dr. Gilberto já falou que o da lactose pode ter uma repercussão intestinal, não, mas né? A bioimpedância não. A bioimpedância não é indolor. Tem pessoas que falam, nossa, eu tenho isso tudo de gordura, porque assim, ele vê o gráfico, né? Tipo, quanto de massa magra, quanto de gordura. A pessoa não tem aquela noção. O meu corpo, aí tem um percentual de gordura corporal. Tem paciente que vem com 55% de gordura. Mais da metade do seu corpo é gordura. O paciente se assusta. Então, e tem algum preparo? Não, o ideal o ideal é que a gente faça sem ter treinado, sem ter bebido pelo menos água uns 4 horas antes. Mas assim, a bioimpedância a gente pode fazer em qualquer hora, mas assim, eu uso como parâmetro de acordo com o paciente veio pela manhã, na próxima vez que ele voltar, ele vem pela manhã. Então, é mais ou menos o mesmo horário. Mas não precisa de jejum. Tipo, não, teoricamente, não. O ideal era fazer em jejum com roupa leve, mas roupa a gente sabe... roupa de academia. E beber pouco líquido. Não tá com a bexiga cheia, né? Peraí, vamos abrir perguntas para nossa plateia. Eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu vou fazer bioimpedância, o meu percentual de gordura dá muito alto. Sim. Né? E as pessoas assustam quando olham. Assim, é como se... Não, você não tem esse gordura. E aí eu escutei que a prótese de silicone... Sim. A bioimpedância lê como gordura, é verdade? É, porque ela lentifica a passagem da corrente elétrica, né? Então, quanto mais lenta... público. Então quem usa prótese, quem tem prótese, a bioimpedância, ela fica diferente. Ela lê como se fosse gordura? É porque ela lentifica a passagem da corrente. Então, quanto mais lenta a passagem, ele lê como gordura. Interfere, né? Isso. Mulher também no período menstrual. Horrível. O percentual de gordura aumenta. Então, não fazer no período menstrual também. Hídrica, né? Isso. E o silicone também, ele altera. Então, assim, você vai saber que seu percentual de gordura é aquele, mas você vai só para comparação. Aquilo ali não quer dizer que você tem aquele percentual de gordura. Você vai fazer, deu tanto. Ali é para você usar como segmento. O percentual de dobra, nesse caso, seria mais interessante, porque a dobra. Ali a bioimpedância é só para você ver uma evolução de um tempo para o outro, como é que você evoluiu. Eu tô com mais gordura, entendeu? Mas, assim, nesse caso, seria melhor a dobra. E por isso a importância de fazer com os mesmos parâmetros da consulta anterior, né? Com as mesmas condições. Isso que é complicado, horário, né? E, assim, se for jejum, faz também em jejum. Isso. Porque você vai comparar com uma situação semelhante. Mais dúvidas? Uma amiga minha. Ela é uma amiga minha. Uma amiga minha que tem intolerância à lactose, ela insiste em comer leite e derivados. Isso pode agravar ou pode gerar um outro problema? Ou não interfere? A intolerância à lactose ela é um distúrbio benigno. Ela não é fator de risco para câncer, não é fator de risco para outras doenças mais sérias. Mas ela vai estar sempre persistindo com sintomas, ela vai estar sempre insatisfeita com o tratamento, tá certo? E ela vai estar piorando o quê também? Piorando a flora intestinal, vai estar gerando uma inflamação intestinal, essa microbiota intestinal dela vai estar sempre alterada. Então, realmente, assim, não adianta o paciente só usar a enzima, não adianta ele não querer fazer uma restrição, porque senão ele não vai ter resultados bons. Mas, assim, consequência a longo prazo de outras doenças, principalmente câncer, essas coisas, não. Vamos voltar aqui um pouco agora para o Dr. Gilberto para falar, você falou da lactose, qual seria outra intolerância que marca muito assim para você deixar? Não dá, eu sei que não dá para explorar todas, claro, mas... não dá para explorar todas, mas existe alguns outros tipos de alimentos que vão gerar problemas relacionados à intolerância, né?
Um que não é intolerância é o glúten, que aí não seria intolerância. O glúten, que também as pessoas comentam muito sobre o glúten, né? Ele pode dar uma doença chamada doença celíaca, né? Que o glúten é uma proteína presente na cevada, no centeio, no trigo, na aveia, tá certo? E gera uma doença uma doença imunológica, tem base imunológica, é uma doença autoimune. Então, o organismo gera autoanticorpos, certo? Na presença do glúten, que vão lesionar a mucosa intestinal. Então, o tratamento para essa condição é a retirada do glúten, tá certo? Hoje em dia se fala muito sobre uma outra entidade que a fisiopatologia é complexa e não foi bem definida, tá certo? Que é a hipersensibilidade ao glúten não celíaca. E isso acontece muito mais do que a doença celíaca propriamente dita. A doença celíaca ela é diagnosticada através dos marcadores imunológicos e a biópsia do intestino, que vai mostrar a lesão do intestino. E já essa hipersensibilidade ao glúten não celíaco, o paciente tem todos os sintomas quando ingere glúten, ou seja, pão, certo? Pão, massa, bolo, macarrão, ele se enche de gases, ele tem muitas vezes diarreia, mas os marcadores são negativos, a biópsia é negativa e é uma doença que não evolui a longo prazo, diferente da doença celíaca, que ela evolui para destruição do intestino, má absorção intestinal e inclusive é fator de risco para linfoma de intestino delgado, tá certo? Mas muito mais comum do que essa doença celíaca é essa hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que está sendo cada vez mais estudado, mas a fisiopatologia é complexa e não foi ainda muito bem definida. Mas o que se sabe é que ela não evolui a longo prazo, mas o paciente tem muito sintoma. E o diagnóstico é clínico? O diagnóstico é clínico, né? Terapêutico. Exato. Teste terapêutico. Aí melhora. Melhora, você tira o glúten e o paciente melhora muito. E fazer a investigação da doença celíaca. Aí você viu lá que os anticorpos deram negativo, o antiendomísio, antitransglutaminase tecidual, que são marcadores sanguíneos que, quando positivos, sugerem a doença celíaca. Faz a biópsia do intestino, porque a doença celíaca ela mexe muito ali no duodeno, no jejum. Então, durante a endoscopia, na suspeição da doença, a gente biopsia a segunda porção duodenal e vai comprovar lá a atrofia das vilosidades. E aí, junto com os marcadores, dá o diagnóstico de doença celíaca. Mas aí, na ausência dos marcadores, na ausência da biópsia com a lesão e com todo esse achado do paciente ter muito sintoma quando ingere glúten, ele fica com esse diagnóstico de hipersensibilidade ao glúten não celíaca. Entendi. Entendeu? Então não é adequado o termo intolerância ao glúten? Não. O nome é hipersensibilidade ao glúten não celíaco. Tá certo? Não existe esse nome, intolerância ao glúten. Tá certo? Da mesma forma como não existe um termo chamado alergia à lactose. O nome é intolerância à lactose. Os pacientes que têm alergia, eles têm alergia à proteína do leite da vaca, principalmente a caseína. E isso como eu falei, é muito mais frequente na primeira infância. O paciente já nasce com isso, e aí ele não ganha peso, e aí ele faz muito sintoma de pele mucosa, muito, muito prurido. E aí, quando vai investigar através dos testes cutâneos, mostra essa alergia à proteína do leite da vaca. E bom, aí teriam outras intolerâncias? Temos também? outras intolerâncias. Hoje em dia está descobrindo cada vez mais intolerância, principalmente aos carboidratos. Existe a frutose, por exemplo, que ela... Onde é que tem frutose? Tem muito em algumas frutas, como maçã, uva, pera, a banana mais verde, a cebola, a cenoura. Então, ela está presente no molho de pimenta, molho de tomate. Então, está presente em muita substância. E os pacientes... E aí você tem que fazer uma anamnese bem cuidadosa, né? Tentar fazer com que o paciente... Muitas vezes, na primeira consulta, ele não vai saber o que causa isso. E aí você vai pedir para ele fazer um relatóriozinho. Todo dia, botar numa agenda o que é que ele come e observar nos dias que ele tiver sintoma, que ele marque lá, para a gente fazer um estudo dessas coisas. E aí, muitas vezes, a gente vai ver que ele comeu certas frutas, certas verduras, e aí vai gerar essa suspeição da intolerância à frutose. E aí, cujo diagnóstico é através do teste, é um teste respiratório, chamado teste respiratório do hidrogênio expirado, que é feito como? O paciente vai ingerir uma solução que é rica em frutose, e aí ele vai
com um aparelhinho, soprar um aparelho, onde nesse aparelho vai ser feito a dosagem do hidrogênio inspirado. Qual a lógica disso? O paciente que tem a intolerância, ele não vai fazer a degradação lá da frutose, através de uma enzima que falta na pessoa que tem, a aldolase, é a enzima que falta no paciente que tem intolerância à frutose. E aí ele não faz a degradação dessa frutose, e da mesma forma como a lactose, essa degradação vai ser feita pelas bactérias intestinais, com fermentação bacteriana, e essa fermentação vai gerar o aumento do H2, que vai sair através da expiração. Então ele vai fazer picos de H2 no exame, geralmente a partir de 30 minutos. E aí o exame ele vai fazer a pessoa vai expirar nesse aparelhinho e vai dosar em 3 horas, vai fazer várias dosagens. Na primeira hora, a cada 15 minutos, e depois na segunda e na terceira hora, a cada 30 minutos. E aí esses picos de H2 vão mostrar que a pessoa tem a intolerância à frutose. É o único exame que mostra esse tipo de intolerância. E aí o tratamento não tem como a lactose, que tem a lactase, esse não tem. Aí você tem que cortar as frutas que tenham isso. Certo? Eu não sei como é para vocês lá o segmento, né, pós-tratamento, mas eu percebo alguns pacientes, foi bem marcante isso. Eu percebo alguns pacientes quando voltam desse acompanhamento, desse tratamento, chegam aqui parecendo que o abdômen é de outra pessoa. Sabe? Eu não sei se para você, por exemplo, o gastro, se escuta mais as queixas, né? E aí, melhorou? Como é que tá a cólica? Não sei se chega a examinar a questão o exame físico abdominal mesmo, né? Como a gente faz assim, que é parte integrante do nosso trabalho. Chega a ser gratificante, porque muda a vida do paciente quando ele passa a se achar. Você imagine uma doença dessa, o impacto inclusive econômico, o tanto de ausência no trabalho que esses pacientes geram, tá certo? O impacto na qualidade de vida, são pacientes que muitas vezes perdem diversos eventos sociais por não saber o que tem, tá certo? Faz ali do nada uma diarreia, distensão abdominal, e aí perdem vários eventos, falta um trabalho. Então é gratificante, eles chegam muito, muito felizes por ter diagnosticado, e a retirada daquela substância não vai fazer falta nenhuma, pelo contrário, ele fica muito, vai ter mais benefício do que a restrição, né? Ele não tem saudade nenhuma de voltar a consumir. Perfeito. Quando dá o diagnóstico. Doutora Marília, acho que consegue ver, porque essa parte da obesidade visceral tem muito a ver também com a estética corporal, né? Geralmente os pacientes até já podem ir com uma roupa mais colada, né? E conseguir ver ali uma melhora nesse abaulamento. Sim. Não é isso? Com certeza. O paciente tem que aprender, assim, tem que entender que a qualidade de vida vem de dentro para fora, né? Não adianta a pessoa ir para um cirurgião plástico, vou ficar magro, e por dentro tá cheio de gordura. Então, a partir do momento que a pessoa se exercita, se alimenta melhor, dorme melhor, tem uma qualidade de vida melhor, então até a autoestima melhora, tudo melhora, o humor melhora, e aí a cirurgia plástica vem como um a mais, né? Tipo, chegou naquele peso, melhorou o marcador inflamatório, porque a gente vê pessoas inflamadas, tem marcadores, né? Sim. PCR, ferritina. Então, para a pessoa fazer uma cirurgia dessa, a pessoa tem que estar desinflamada, né? Então, a questão quando ela melhora tudo, que tem ainda aquela coisinha, aquela gordurinha ali que está precisando, que está incomodando, a diástase, aí sim aí é o ponto de fazer uma cirurgia, né? Não pode jogar a responsabilidade toda. Porque a pessoa está lá, né? Simplificar assim. É simples, tô gordo, vou lá fazer uma plástica, vou lá fazer uma lipo, vou fazer um abdômen. Não é assim, porque a gente sabe o que tem que ser, a gente tem que manter hábito saudável, porque senão volta tudo de novo, né? A pessoa que faz uma cirurgia plástica e não mantém a atividade física, não se alimenta direito, depois de um tempo volta tudo de novo, porque o tecido adiposo ele tá ali, as célulazinhas ali estão atrofiadas, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Fantástico, já quero esse corte, viu? Já esse corte aí, esse corte é fantástico, a saúde vem de dentro para fora. E isso daí é marcante porque chega a ser, em alguns casos, esse trabalho serve para desmistificar muito isso. Chega a ser para a gente desgastante passar essa visão para o paciente que não tem uma visão tão clara sobre a gente como profissional. A gente tem uma visão mais ampla, né? Tem alguma coisa que não está indo bem, aquele paciente que chega. Eu não tinha essa visão tão específica como vocês trouxeram agora
do paciente inflamado, sabe? Eu demorei muito, sofri muito com casos mal sucedidos, porque, na verdade, aquele paciente ele já entra para você. Hoje eu já sei o que é o paciente inflamado. Até a cicatrização. Pós-operatório é outro. É diferente. Sim, pós-operatório, complicações. Risco cirúrgico é Risco outro. Então, tem um paciente que é liso, a gente chama de paciente liso. Ele é aquele paciente que vai estourar, porque você sabe que tudo é favorável. Né? Já se cuida antes. Né? Um paciente que chega querendo um detalhe que não conseguiu de outras formas. É muito específico, muito pontual. E aquele paciente que quer lidar, quer que você seja o salvador de todos esses problemas, que muitas vezes é multifatorial, e deposita na plástica essa responsabilidade. Então, isso para a gente, eu alerto os colegas que estão começando agora no mercado de cirurgia plástica, que isso, às vezes, pode até gerar um processo, né, para um colega que está começando uma carreira, por uma escolha mal feita. Ânsia de querer já, né? Não adianta pressa. Não adianta pressa. A preparação é fundamental. Perfeito. Aí eu vou entrar no relato que eu falei que ia comentar no início. Exatamente, a gente no início, cirurgião, ainda é muito vibrador, né? A gente quer operar, se deixar, a gente quer operar o mundo todo. Sair operando o mundo todo. E, claro, a gente amadurece, né? O tempo passa, graças a Deus, e a gente passa a ser mais seletivo. E eu tive uma paciente que me marcou muito, porque nem eu nem ela sabíamos que ela tinha, nesse caso era intolerância. Ela chegou com um IMC um pouco mais alto, como eu sempre fiz e continuo fazendo. Eu peço para dar uma melhorada no IMC. Ela realmente emagreceu, melhorou. Eu operei. E ela ficou os primeiros 2 meses, 3 meses, ficou feliz demais, aquela cinturinha de Barbie, sabe? Super feliz e radiante. Você vê isso logo no início, né? Passou aquele inchaço. E no 6º mês ela voltou, praticamente afirmando que os pontos da diastase tinham aberto, porque o epigástrio dela, né? O abdômen superior, eu não estava assim. A pressão e realmente não estava. Eu não sabia, eu não entendia de nada. Eu falei, não, mas nunca vi ponto quebrar. Ainda mais 6 meses depois, fosse para quebrar no início, né? Ia esperar tanto tempo. Resultado, ela ficou muito chateada e acabou, ficou muito tempo sem voltar. E aí eu acredito que até quase 10 anos depois, 8 anos depois ela voltou, dizendo que tinha, confirmando tudo isso, né? Que tinha até falado mal do meu prestação de serviço, tinha operado a mama com outro, porque não queria mais voltar para mim. E veio pedir desculpa que ela tinha descoberto a intolerância à lactose. E que quando ela tirava a lactose, ela voltava a ter aquela cintura do 2º mês, dos 2, 3 meses, e que quando ela escorregava, o tambor voltava. Então, para você ver como aquilo poderia ter iniciado um processo judicial, porque na cabeça dela não tinha quem tirasse, que aquilo dali era um ponto quebrado da cirurgia, uma cirurgia mal feita. E isso vai muito da sensibilidade, né, do cirurgião, o exame e a desconfiança. Né? A gente tem que desconfiar, a gente tem que suspeitar, exatamente para que... Eu, inclusive, estou dividindo responsabilidade, né, porque eu tenho duas especialidades diferentes avaliando. Pode muito bem ir para você e dizer, não, sua bioimpedância está dentro do normal, né, você não tem nada de gordura que precisa ser trabalhada. Ou vice-versa, né? O Dr. Gilberto fazer a avaliação dele e dizer, não, seu intestino, que é um órgão, né? Não dá para ver, mas o intestino é um órgão. Seu intestino está bem e não tem. E aí a gente partir para um planejamento mais assertivo e um resultado que vai dar mais satisfação. Doutora Marília, fale um pouco para a gente. Quando o paciente tem um percentual de obesidade visceral, existe hoje algum tratamento específico para a obesidade visceral, para diminuir a gordura visceral? Não, a obesidade visceral vai melhorar com a perda de peso como um todo. Não tem um tratamento específico para a obesidade visceral. Mas hoje em dia as medicações novas, né, os análogos do GLP-1, agora do GIP também, elas têm um efeito na melhora da resistência insulínica. Então, consequentemente, a melhora dessa resistência insulínica vai ter menos depósito de gordura visceral. Então, ele atua reduzindo a circunferência abdominal porque melhora a resistência insulínica, né, junto com a dieta adequada, com exercício físico. Então, o tratamento da obesidade visceral entra no tratamento da obesidade como um todo, né, que geralmente quem tem obesidade não tem uma obesidade só visceral, a obesidade como um todo, só que a obesidade visceral está relacionada ao risco cardiovascular.
né? Então, a questão da obesidade visceral está relacionada à questão do risco de câncer, de hipertensão, dislipidemia. A obesidade é aquela da perna, do glúteo, é uma gordura mais benéfica do ponto de vista cardiovascular, protetora, no caso, né? Agora, a obesidade, essa visceral, ela que está relacionada ao risco cardiovascular. E uma doença que eu trato muito no meu dia a dia, de minha especialidade, e que está envolvido em todo esse contexto que você acabou de falar, é a esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. Os pacientes procuram muito a gente com esse tipo de problema, e eles chegam sempre muito preocupados com o fígado. Mas as consequências da esteatose hepática são muito mais em relação ao paciente como um todo, a pessoa como um todo. Só o espelho do que está no corpo todo, Exatamente. No coração, no rim, no intestino. A esteatose hepática é fator de risco independente o rim está com gordura, o coração está com gordura, Exatamente. o intestino está com gordura. Então, o fígado é só tipo o reflexo de como está o corpo todo. Igual quando a gente faz avaliação de retinopatia diabética, ali a retina do olho é o reflexo de como está os vasos do corpo todo. Então, assim, uma das coisas que é mais de fácil acesso, uma ultrassom de abdômen, a gente avalia se aquele fígado está com gordura. Então, é mais fácil a gente avaliar se tem uma gordura mais visceral, uma gordura mais subcutânea, também seria pela questão da presença de esteatose, né? E essa avaliação do fígado, através do ultrassom, é fundamental que a gente veja os exames laboratoriais. Só ver lá aquele fígado gordo não vai dar tanta informação quanto os exames lá. Você tem usado, o colesterol, o triglicerídeo. Você tem usado muito o FIB4 para avaliar risco de cirrose? Sim, tem que usar também. E biópsia hepática também. A biópsia hepática, porque através da biópsia hepática a gente vai poder usar a vitamina E, por exemplo, que é um tratamento muito bom, assim como o pioglitazona, né, que está dentro do seu dia a dia. No geral, a perda de 7% do peso já melhora a inflamação do fígado, né? Sim. E aí, geralmente, 10% do peso, 15% já resolve praticamente, né? A esteatose. A inflamação tem que perder pelo menos 7% do peso para ter uma melhora na esteatohepatite. Pelo que eu entendi, assim, me parece que passa mais... As pessoas ficam muito preocupadas com medicamento, por isso que eu perguntei da obesidade visceral, se tem algo para tomar, porque elas estão ansiosas com a cirurgia, né? Tem algo para eu tomar para acelerar esse processo, né? Porque eu coloco aquilo como uma condição, né? Se eu sentir que eu não vou conseguir um bom resultado, aquilo é um limitante para mim. E ela quer superar aquele obstáculo, acelerando, se possível, com a medicação. E o que eu escutei aqui é que tem muito de estilo de vida, né? Tem muito de... Enfim, dieta, atividade física. Eu acredito que o sono, né? A qualidade do sono vai tá relacionado com isso tudo aí. Outra coisa também relacionada à obesidade visceral é a apneia do sono, que está muito comum, viu? A síndrome da apneia do sono. Muita gente ronca e acha ali ronca e brinca, mas ali está relacionado a risco cardiovascular, aumento da hipertensão e da circunferência abdominal. Tem muita gente que vem para mim querendo repor testosterona, aí eu já olho logo, tem aquela circunferênciazinha abdominal, aí eu pergunto, você ronca? Não, um pouquinho, sei lá o quê. Quando vai fazer a apneia do sono, a polissonografia, tem lá uma apneia grave, moderada. E até contraindicado repor testosterona em paciente com apneia grave. Primeiro você tem que tratar a apneia. Consequentemente, você tratando a apneia, o paciente tem menos resistência insulínica, está tudo relacionado à resistência insulínica. Você tratando a apneia, você diminui a insulina, diminui a circunferência abdominal, a testosterona melhora. Então, está tudo relacionado à questão da resistência insulínica, né? Então, vamos fazer uma convocação, né? Cada um da sua forma que achar. Vamos supor que nós temos aqui... Vamos supor, não, com certeza nós temos aqui do outro lado alguém nos assistindo e que provavelmente tem ali dessas duas situações que para eles ainda são ocultas. Qual é o chamado, né? Qual é o conselho que vocês dão para a pessoa que estão aqui começando com a gastroenterologia, o paciente que tem aqui uma intolerância e não sabe? Eu acho que é interessante. Eu vou continuar fornecendo, né? Vou continuar tendo essa atenção, mas para a população em geral, a gente tem muito chamado para doenças que são mais graves ou mais conhecidas, como diabetes, hipertensão, né? O dia da Outubro Rosa, o câncer de mama. Mas tem esses pacientes que às vezes estão lá sofrendo em casa, né? Estão ali com uma intolerância, estão com alguma dor, não sabe, um problema digestivo. Fica à vontade aí para passar a sua experiência para esses pacientes, dizer... Eu acho que o
o gastro, ele é muito bem lembrado nas azias, né? Problemas, sei lá, a pessoa começa a vomitar, isso aí é muito claro. Mas a minha preocupação aqui é com o que está subclínico, com o que está escondido, porque para mim me parece ser um problema oculto. Que até isso que você oculto. falou sobre a azia. A azia é o principal sintoma de refluxo, que acontece mais nos pacientes com sobrepeso, obesidade, e dentro de todo esse contexto que a gente está conversando, para você ver como as doenças são relacionadas, né? Então, a principal coisa que eu posso falar é que a gente tem que sempre cuidar, principalmente do estilo de vida, né? Ter atividade física, ter uma boa dieta, uma boa alimentação. A vida é muito corrida, então todo mundo é uma loucura de trabalho, de muita rede social, muito celular, certo? E pouca atividade física. Então, cuidar dessa parte de ter uma atividade física regular, frequente, uma dieta adequada. Existe um ditado de um filósofo francês, que eu não vou lembrar o nome, que ele fala: seu alimento é o seu remédio, e o seu remédio é o seu alimento. Então, a dieta é fundamental para a sua saúde como um todo. E mesmo assim, você tendo tudo isso, mas você tendo um quadro de uma diarreia crônica, por exemplo, você faz diarreia recorrente, ou você tem muitos gases, muita náusea, muito vômito. Então, lembrar dessa possibilidade, né, que você pode estar dentro do diagnóstico de alguma intolerância alimentar. Então, deve procurar um médico. Geralmente, quem investiga mais a fundo isso é o gastroenterologista. E a gente vai fazer os testes necessários para dar o diagnóstico e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, que realmente muda a qualidade de vida da pessoa quando ela recebe o diagnóstico. Muito bom, muito bom. Doutora Marília, fica à vontade aí. É o que Gilberto já falou, né? A gente tem que focar muito no estilo de vida. Não adianta tomar medicação se a gente se alimenta mal, dorme mal, não se exercita. Então, a base de tudo é a alimentação e a dieta. Então, um mínimo de atividade física que você faça por dia, 30 minutos, 150 minutos por semana, é o recomendado pela OMS. Então, 30 minutos, todo mundo tem uns 30 minutinhos para fazer uma caminhada. O ideal é que a gente associe exercício físico aeróbico com resistido. É o melhor dos mundos, né? Pelo menos ali 2, 3 vezes de uma musculação, com um pilates, para a gente melhorar a massa magra. Sim. Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo músculo, e menos músculo é igual a mais depósito de gordura. Então, o ideal a gente tem que fazer o que a gente pode fazer, né? Então, isso. O ideal seria... Fora os riscos, né, de queda, fraturas, sim, né? Então, a musculatura é importante. Para a gente envelhecer e ficar idoso independente, a gente tem que ter uma poupança de músculo. Então, a poupança que a gente tem que guardar não é só de dinheiro, não, é poupança de músculo. Porque quem está internado em UTI, que melhor recuperação é quem tem massa magra. Que a gente vai perder uma grande... E ao longo do tempo a gente vai perdendo massa muscular. Ótimo. A gente só consegue ganhar massa magra parado, fazendo exercício aeróbico, a gente não ganha músculo. Então, o músculo tem que ser exercício resistido. Pilates, uma musculação. Então, quem puder fazer umas 3 vezes por semana, uma musculação, um pilates, e lógico também o exercício aeróbico, junto com a atividade, com a alimentação. E aí... fez tudo isso, ficou ainda com aquela gordurinha indesejada, aí procura o cirurgião plástico para fazer as correções, diástase. Mas, primeiro de tudo, é a alimentação e exercício. Depois que chegou no ponto, é que vai procurar estética para organizar o que ficou faltando. Perfeito demais. Eu estou muito feliz. A gente falou muito mais do que cirurgia plástica, do que estética. A gente falou sobre saúde, né? Sobre... aquilo que vai manter a vida, né? Elevar, aumentar a sobrevida, e não só se preocupar apenas com o espelho. Então, isso integra muito mais a plástica, né, na sociedade, tira aquele caráter supérfluo, né, e muitas vezes com uma sensação que é desnecessário, mas eu acho que é isso, é integrar, o paciente entender a importância. E vou pedir uma salva de palmas para os nossos convidados, a nossa plateia. Valeu, obrigado, foi ótimo. Joias.